Já pensou em levar o pensamento um pouco mais adiante e imaginar como vivem as pessoas na Sibéria, nas montanhas do Himalaia ou no deserto da Etiópia? A história mostra que a tendência é que seja extinto um povo que esteja geograficamente e culturalmente afastado de uma sociedade ou cultura dominante. No entanto, algumas tribos conseguem sobreviver em lugares inóspitos, e no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre isso. Os Surmas. Os Surmas da Etiópia evitaram e ainda têm evitado contato com povos civilizados durante anos. Eles são conhecidos por inserir uma espécie de disco que envolve toda a parte inferior do lábio, vivem em grupos de aproximadamente 100 pessoas e não mantêm contato com a civilização há pelo menos 30 anos. Eles têm vivido ao longo dos séculos de uma forma muito primitiva e pecuária, enquanto as colonizações, guerras mundiais e lutas pela independência vêm ocorrendo ao seu redor. Os primeiros a manterem contato com os Surmas foram os médicos russos da década de 1980, sendo considerados mortos-vivos pela tribo, devido à cor da pele. Curiosamente, eles usam armas AK-47 para proteger o gado, presente da Rússia. Tribo Koroai. Estamos no século XXI e o mundo está completamente civilizado, certo? Bom, mais ou menos. Nas cabanas suspensas das árvores de Papua Nova Guiné, vive uma tribo bem comum chamada de Koroai. Este povo é o último grupo conhecido por ter uma dieta diferenciada. Os Koroais são adeptos do canibalismo. Não é uma prática exercida o tempo todo de forma indiscriminada, mas quando acontece o serviço é completo, exceto pelos dentes, cabelos, genitais, unhas e ossos, que são colocados do lado de fora da aldeia como alerta, tudo vira refeição. Agora é importante entender o porquê da prática. Os Koroai mantêm o canibalismo como parte da sua cultura espiritual. Eles não acreditam em doença, então seu sistema de crença tenta explicar a enfermidade fatal através de um ritual que tem como objetivo manter os demais membros da tribo a salvo do demônio, ou bruxo Kakawá. Quando alguém da comunidade adoece e começa a morrer, eles creem que a pessoa foi possuída por um demônio assassino, que a está devorando por dentro. Caso ela sussurre um nome em seu leito de morte, acredita-se que o indivíduo mencionado seja o Kakua disfarçado. O pobre coitado é então morto com uma flecha feita do osso de uma ave nativa, desmembrado, cozido e servido para a comunidade. A tribo não acredita que está comendo uma pessoa, mas sim um Kakua. Nessa cultura, o canibalismo é um ato de justiça que vinga a pessoa que foi atacada pelo bruxo. Já as crianças não participam do banquete, mas também podem ser consideradas Kakua, aguardando até a puberdade para serem mortas e devoradas. É importante frisar que esse ritual não é algo que acontece sempre. Na verdade, ele vem tornando-se cada vez mais raro com o passar do tempo e até já foi impedido de alguns locais, sendo proibido por lei como assassinato. O homem branco é pouco conhecido por esse povo e é chamado de Laleu, que significa demônio branco. O problema é que os Koroai não conhecem a medicina moderna e o ambiente selvagem onde habitam os deixa vulneráveis a doenças como malária e tuberculose, mantendo sua expectativa de vida muito baixa. Assim, as enfermidades que terminam em morte são algumas vezes explicadas com a presença de um Kakua, principalmente se atingem a mesma família em um curto período de tempo. Tribo Piripkura. Não se sabe ao certo como esta tribo se denomina. Tal nome foi dado por índios vizinhos que mantêm contato mínimo com eles. Também o chamam de povo borboleta, devido ao modo como percorrem as florestas. No entanto, é de conhecimento que eles falam uma das línguas mais adotadas por tribos indígenas no país, o Tupi-Kaurribe. No final da década de 1980, a FUNAI fez o primeiro contato com os Piripkura, que eram cerca de 20 membros. Após isso, voltaram a viver de forma completamente isolada, mas algum tempo depois, o contato foi restabelecido com 3 membros que compunham a tribo. Atualmente, não se sabe ao certo quantos membros tem na tribo, mas é fato que sofrem constante ameaça. Madeireiros ilegais costumam invadir a região que habitam, bloqueando caminhos para que sejam impedidos de caçar. A FUNAI começou a emitir uma ordem para que ninguém adentrasse nas terras da tribo ou praticasse atividades econômicas por ali. No entanto, sabemos que apenas isso não basta. Para preservá-los, outras medidas precisam ser tomadas. Machu Picchu. Um grupo de turismo levou um breve susto ao se deparar com uma tribo completamente desconhecida pelas selvas peruanas. Segundo os turistas, a tribo pareceu bastante curiosa com os estranhos visitantes e tentaram fazer algum tipo de contato. No entanto, como não conheciam nem inglês e nem espanhol, acabaram desistindo e seguiram seu caminho. O acontecimento foi registrado em vídeo pelos turistas. Assim que as autoridades analisaram as imagens,
concluíram que aquele era um dos únicos grupos ainda desconhecidos pelos antropólogos. Sabiam de sua existência, mas nunca conseguiram localizá-los ao certo. Já os turistas conseguiram o feito sem nem mesmo haver uma tentativa para isso. As tribos de Nova Guiné. Existem dezenas de línguas, culturas e costumes tribais na Nova Guiné que ainda são desconhecidos do homem moderno. Entretanto, devido ao terreno amplamente inexplorado e ao caráter desconhecido dos habitantes das tribos, além de suspeitas de canibalismo, a área rural do país raramente é investigada. Enquanto novas tribos são descobertas ocasionalmente, muitas expedições que partem com o objetivo de rastreá-las são capturadas e às vezes elas simplesmente desaparecem. Em 1961, por exemplo, Michael Rockefeller, herdeiro americano de uma das maiores fortunas do mundo, se deparou de um grupo de busca na Nova Guiné e desapareceu. Acredita-se que ele tenha sido capturado e comido por membros de uma das tribos. Sentinelas. Em novembro de 2018, o norte-americano missionário John Allen Shaw, de 26 anos, foi levado por pescadores até a ilha Sentinela do Norte, na Baía de Bengala, na Índia, para uma visita ilegal. Ele esperava declarar Jesus para a tribo indígena sentinelesa que habita a região e é a mais isolada do mundo, além de ser considerada muito violenta pelas autoridades locais. Mais tarde, pescadores reportaram ao governo indiano que viram homens carregando o cadáver de Shaw e o enterrando na areia da praia. No diário recuperado do jovem Shaw, entre declarações falando "Deus, eu não quero morrer", ele descreveu para que não tentassem reaver o seu corpo. A polícia tentou fazer isso, porém um grupo de sentinelas fizeram fila ao longo da praia, apontando seus arcos em direção das embarcações. Foi o caso de Shaw que popularizou a existência dos povos sentineleses e despertou mais curiosidade a respeito de sua história. Até então, só os funcionários do governo de Andaman e Nicobar sabiam da tribo. Além disso, existem leis que proíbem visitantes na região, não só pelo risco de vida, como também para proteger o modo de vida dos sentinelas e evitar expô-los a doenças simples que podem ser fatais. No final do século XX, o governo indiano tentou fazer contato com a tribo, mas foi recebido por uma saraivada de flechas de todas as direções. Em 1970, o diretor de um documentário do National Geographic sobre os povos de Andaman foi ferido na perna por uma lança atirada durante as filmagens. Em janeiro de 1991, a antropóloga indiana Madhumala foi a primeira pessoa do mundo exterior que conseguiu estabelecer um contato civilizado e prolongado com os membros da tribo sentinelesa. Ela e a equipe da expedição colocaram cocos sobre a água quando se aproximaram da ilha, como indicativo de que estavam ali, em paz. Durante 3 horas, vários homens da tribo foram até a praia para pegar os cocos. Madhumala havia aprendido algumas palavras do dialeto local, o que ajudou a preservar o contato pacífico com os sentineleses. Eles tocaram o barco da expedição como sinal de amizade, o que permitiu à equipe descer na areia da praia. No entanto, a tribo não permitiu que ninguém avançasse até o misterioso assentamento de terra em meio à mata. Qualquer viagem até o arquipélago foi proibido pelo governo indiano depois que, 1 mês após o primeiro contato, um membro da equipe de Madhumala tentou pegar um enfeite de folhas usado por um sentinelês, que ficou bravo, sacou uma faca e ordenou que os pesquisadores fossem embora. Isolados no Oceano Índico, a mais de 1000 quilômetros de qualquer civilização moderna na Índia continental, muito pouco se sabe sobre a história dos sentineleses, o que explica o fascínio, tanto que o governo da Índia só deu atenção a eles diretamente em 2004, quando precisavam saber se tinham sobrevivido ao tsunami e sismo que matou 227 mil pessoas. Os sentinelas ou sentineleses são um dos povos mais primitivos e ameaçados da Terra. Com sua origem marcada pela migração da África há 60 mil anos e pelo seu estilo de vida de caçadores-coletores, uma das poucas tribos assim no mundo. Fora isso, apenas eles mesmos têm dados sobre hábitos, cultura material, idioma e população. A tribo brasileira. Uma das tribos isoladas mais famosas da atualidade é brasileira. Eles foram descobertos quando um helicóptero que sobrevoava o Acre em direção a outra aldeia avistou os membros, suas residências e plantações em dezembro de 2016. Ao identificar uma possível ameaça, os índios que apresentavam olhares de surpresa e raiva reagiram e atingiram dezenas de flechas na tentativa de afastar a aeronave, que sobrevoou a região durante 7 minutos. Estima-se que a tribo seja composta por 300 pessoas, um número alto para uma aldeia isolada. Os Imbas. Há mais de 50 milhões de anos que as areias depositadas ao longo da costa do esqueleto redesenham os mapas diariamente, esculpindo dunas que chegam a ter mais de 300 metros de altura e estão entre as maiores de todo o planeta.
Só existe um povo capaz de habitar esta terra, uma das mais inóspitas de todo o continente africano. Este povo é conhecido como os Imbas, o povo seminômade das Mulheres de Vermelho. Os Imbas são um grupo étnico de cerca de 20.000 a 50.000 pessoas. Pastoriam e falam a língua Otiji-Himba, um dialeto hereiro, desde o século XV que vivem próximos ao rio Cunene, que marca a fronteira entre a Namíbia e Angola, mas circulam livremente entre os dois países. Para eles não existem fronteiras. Vagueiam pelo deserto como os leões e os elefantes, chegando a caminhar até 80 quilômetros em busca de água para o gado. As mulheres são célebres por se apresentarem cobertas de otize, uma mescla de gordura de manteiga ou animal e ocre, possivelmente para se protegerem do sol e do vento. Essa mistura deixa suas peles com uma tonalidade avermelhada, simbolizando a cor da terra vermelha e do sangue que representa a vida, e é consistente com o ideal de beleza Imba. As mulheres também trançam o cabelo e cobrem-no com a mesma mistura de ocre. A tribo Imba é uma das mais encantadoras da África. É um matriarcado no seu expoente máximo, pois quem manda são as mulheres. Elas são as donas dos filhos das casas, do gado e de todos os utensílios que existem nas aldeias. O povo Imba pratica culto aos ancestrais, sendo considerado por alguns antropólogos como um monoteísmo evoluído. De acordo com a religião do povo Imba, Mukuru criou o homem, a mulher e o gado a partir da mesma árvore. Ao contrário da maioria das outras religiões monoteístas, Mukuru não tem um poder ilimitado e os antepassados também podem influenciar fortemente o mundo dos vivos e o que nele acontece. Um dos trabalhos do líder masculino da família Imba é manter o fogo ancestral, aproximando-se periodicamente do fogo com o intuito de se comunicar com Mukuru e os seus ancestrais. Na religião Imba, Mukuru controla a maioria dos elementos do mundo físico, como a terra, a água e o clima. Mas são os antepassados que detêm o controle sobre aspectos como as doenças ou a condição do gado. Por exemplo, se alguém fica doente, o povo Imba acredita que os espíritos dos antepassados foram de alguma forma ofendidos com as ações dessa família. Os Imbas costumam usar poucas roupas e os trajes modernos são escassos, mas quando existem, geralmente são os homens que os usam. Tradicionalmente, os homens e as mulheres andam em topless e usam saias ou tangas feitas de peles de animais. As mulheres adultas, além da já referida tonalidade de pele ocre, que se estende também aos cabelos, usam uma espécie de pulseiras nos tornozelos para proteger as pernas de picadas de insetos e de outros animais. Os meninos são circuncidados, geralmente antes da puberdade, para torná-los aptos para o casamento. As mulheres Imbas são hábeis artesãs e por isso são a alma da tribo, já que mantêm a economia de suas casas e criam os filhos à sua maneira, com um carinho extremo. Por vezes deslocam-se aos grandes centros urbanos com o objetivo de venderem a sua arte. A responsabilidade de ordenhar as vacas é das mulheres, sendo elas também as responsáveis por cuidar das crianças uma das outras. As mulheres tendem a realizar tarefas mais árduas que os homens, como o transporte de água para as casas da aldeia e até tarefas de construção. Para manter a tradição, elas nunca tomam banho, mas passam várias horas do dia em rituais de beleza, cobrindo-se de otize. As Imbas comandam também uma sociedade poligâmica, em que cada mulher pode ter relações sexuais com vários homens. O gado bovino é o principal símbolo de status de uma família Imba e, por isso, são consideradas mais ricas e mais importantes as mulheres que possuem mais cabeças de gado. O roubo de gado é punido com a morte. A carne é reservada apenas para eventos especiais, como casamentos e funerais. Quando um Imba morre, mata-se uma parte do seu gado e as cabeças são empilhadas ao lado da sepultura para proteger o seu espírito. Os membros de uma família tipicamente Imba habitam numa propriedade rural, quase sempre numa aldeia pequena e circular, onde ao centro se pode encontrar um okoruo, fogo ancestral, e um curral para o gado. Tanto o fogo e o gado estão intimamente ligados à sua crença no culto aos ancestrais. Quando os missionários alemães que colonizaram o norte da Namíbia lhes quiseram fazer ver a vergonha de andar vestidos com pouca roupa e que os seus hábitos e tradições não eram os mais adequados, os Imbas retiraram-se para o mais profundo do deserto e assim não se deixaram contaminar com a forma de pensar dos missionários, que nunca entenderam que a religião que lhes estavam a querer impor ia acabar por modificar as suas raízes e tradições, que felizmente perduram até os dias de hoje. Maçais. A tribo Maçai é um grupo de seminômades que vivem na África. Eles representam uma das tribos africanas mais conhecidas internacionalmente. O idioma que falam é o Ma, pouco conhecido e disseminado, mas atualmente muitos aprendem Swahili e até inglês em vilas que recebem turistas. Há uma grande população do povo Maçai, porém estão espalhados em diversas áreas do Quênia e Tanzânia.
No entanto, é difícil saber ao certo ou com precisão quantos Maasais vivos existem hoje. Isso porque se trata de um povo seminômade, ou seja, eles não tendem a ficar no mesmo lugar por longos períodos, o que dificulta na hora de rastreá-los. Os Maasais são facilmente identificáveis, possuem uma fisionomia muito característica, rostos alongados, magros e são altos. Além disso, utilizam a cor vermelha como cor oficial. Possuem em sua cultura o hábito de alargar a orelha com discos e as mulheres utilizam muitos adereços coloridos, como pulseiras, colares e brincos. Antigamente, os dentes incisivos centrais dos bebês eram extraídos na tribo Maasai. Isso servia para facilitar a alimentação deles. Em especial, a técnica era aplicada porque eles costumavam sofrer muito de tétano, uma doença conhecida por travar a mandíbula. Desse modo, para evitar a falta de alimentação devido à doença, esses dentes eram removidos. Atualmente, poucos ainda fazem isso, mas é outra característica marcante da tribo Maasai. Huli. Os Huli Wigmans são o maior de vários grupos indígenas que vivem nas terras altas da Papua Nova Guiné. O número de pessoas desta tribo chega a 65 mil. Tal como o seu nome indica, os Huli Wigman têm um fetiche pelo cabelo. Passam anos a construir perucas e os rapazes estudam na escola de perucas como parte de uma iniciação à masculinidade. O seu uniforme de guerreiro é composto por uma peruca ornamentada e um machado com garras para intimidar o inimigo. São amplamente considerados como a tribo mais feroz e, sem dúvida, mais peluda do mundo. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham curtido essa seleção de tribos. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Obrigado e até a próxima!